A paz do Senhor Jesus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo entre na tua casa, na tua vida, na tua família. Como é que vocês estão? Foram para a igreja hoje? Participaram da Santa Ceia do Senhor? Como é que estamos? Como é que está a nossa vida espiritual? A nossa, a minha, a tua. Como é que a sua vida espiritual está com Deus? Tem orado? Tem frequentado os cultos? Tem lido a Bíblia? Como é que estamos espiritualmente? Hoje eu tô com um solinho aqui, graças a Deus. Aqui deve ser umas 8 e tal da noite em Portugal. E espero que você seja abençoado através dessa palavra que eu trouxe aqui. E Deus trouxe aos nossos corações. O Espírito Santo de Deus tem liberdade para me usar e para falar para a minha vida e para a tua vida também, em nome de Jesus Cristo. Porque estamos aqui sempre aprendendo, não é isso? Aprendendo com o nosso Senhor. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 13, e o versículo é o versículo 5. Amém? Vou dar um tempinho aí para você abrir a sua Bíblia. Como é que você está? Tá tudo na paz, né? Amém. Glória a Deus. Tua família vai bem também. Eu trouxe só rapidamente uma palavrinha aqui, irmãos, porque Deus hoje falou tremendamente, como tem falado todos os dias. Eu já fui no culto e o pastor falou uma coisa que é verdade. É verdade que até eu já falei sobre isso, prontos. E já me arrependi, pedi perdão a Deus também. E eu acredito que você também já deve ter feito isso. Então, o amor de Deus, ele, como diz um irmão, ele nos constrange, né? E ele nos ensina, e ele nos aproxima da vontade dele. Então, qual é o pai que ama o seu filho e não corrige? Amém? Então, Jesus Cristo é assim também. Ele começou a boa obra, ele é fiel para completar e para concluir e para aperfeiçoar também. Então, vamos à palavra de Deus, que está em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estás na fé. Então a palavra de Deus está dizendo para a gente examinar, olhar para a gente mesmo e ver se realmente a gente está na fé. Mas qual é a fé? Essa que eu luto todos os dias, Jennifer, que eu quero uma porta de emprego, eu quero, sei lá, minha vida sentimental, estou dando exemplos. Minha vida sentimental, minha vida familiar, e não tem acontecido, então eu olho com os olhos da fé e enxergo, vou profetizando e vou trazendo à existência as coisas que não existem. Também, não é só isso, mas para a gente examinar se a nós mesmos, se realmente a gente está na fé, se a gente está no corpo, se a gente está fazendo conforme os mandamentos do Senhor diz, se a gente tem amado a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, se nós temos cumprido os mandamentos e a vontade de Deus aqui na terra. Então esse ponto, por que eu trouxe essa palavra para você? Porque Deus falou hoje através da vida do pastor e eu abri aqui a palavra e realmente estão conectadas. Examinar nós mesmos para ver se a gente está na fé, se realmente está na fé de Cristo, se realmente Cristo vive em nós, se realmente nós estamos segundo é o mandamento de Cristo, se desviando do mal, fazendo o que o Senhor diz para nós fazermos, nos santificando, nos separando e cumprindo, né, fazendo o ID que o Senhor nos manda. Por que eu trouxe essa palavra, né? Que não sou eu, mas o próprio Deus, porque está conectado a só a observação que eu vim trazer para vocês, porque Deus falou meu coração, provavelmente vai falar o coração de alguém aqui. Quantas vezes a gente fala, né, sobre, mas tem igrejas tal, né? Hoje em dia as igrejas, muitas igrejas não têm pregado isso, muitas igrejas não têm feito isso, muitas igrejas, etc.
Então nós começamos a falar sem perceber que estamos fazendo a vontade do diabo. Porque quem fala mal da igreja é Satanás. É o inimigo das nossas almas. Então, eu trouxe mais essa palavra que Deus falou ao meu coração. Não foi essa palavra que foi pregada no culto, mas eu estava aqui falando assim, Deus, qual é a palavra para hoje, né? O que é que vamos aprender hoje? E pronto, olhei aqui e realmente está falando sobre isso, né? Muitas vezes nós estamos tomando dores de alguém, ou mas esse pastor está fazendo isso de errado, mas esse pastor está fazendo aquilo, mas não está sendo pregado isso. Isso é um dilema, irmãos, porque a gente que está em Cristo, a gente tem que perceber que a gente nunca está santo demais que não possa se santificar mais ainda. Que a gente nunca fez jejum demais que não possa fazer mais ainda. Que a gente nunca está certo demais, né? Para que não possa se examinar nós mesmos e perceber se realmente é da vontade de Deus, né? Essa postura de um cristão, de falar sobre a igreja, porque o pastor se comportou assim, porque isso fez assim, porque não estou de acordo, eu não concordo, a minha opinião é. Então, o que tem a ver a sua opinião? Alguém pediu a sua opinião? Eu digo com relação a mim mesma, né? Muitas vezes eu já disse assim, então, porque em algumas igrejas tem sido pregado o evangelho, nós temos que vigiar se realmente está sendo pregado o evangelho da verdade. A palavra do Senhor também diz para que nós tenhamos discernimento de espírito para discernir a palavra de Deus. Por isso nós temos que conhecer a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ler, se aprofundar, e não só a letra, irmãos, mas os mistérios, a revelação do Espírito Santo, a palavra revelada, a sabedoria da palavra, a revelação da palavra, entende? Então, muita gente e muitas vezes eu digo nós porque eu até ontem eu falava sobre isso, né? A partir de hoje eu não falo mais porque Deus falou diretamente no meu coração e eu senti que estava errada em falar assim. Por mais que exista igrejas que estão errando, né? Na nossa avaliação, na nossa opinião, quem é o dono da igreja? A igreja não está abandonada. O dono da igreja é Jesus Cristo. O dono da igreja é Deus. Então, quando a gente fala, ou quando eu estou falando sobre essa opinião, se você quer dar uma opinião, guarde a sua opinião e dê a palavra de Deus. Mas tome cuidado também quando você for dar a palavra de Deus. Porque há um vídeo atrás que eu postei também, muitas vezes nós usamos a palavra de Deus para falar aquela pessoa, para chamar a atenção daquela pessoa referente a coisas que nós temos algum tipo de problema pessoal com aquela pessoa e usurpamos a palavra de Deus para acusar, para chamar a atenção, para condenar. E a palavra de Deus diz para nós termos sabedoria e não fazer justiça com as nossas próprias mãos, ou nós temos que ser sábios, irmãos. Então, a palavra de Deus é para ela ser manuseada da forma correta, para salvar, para curar, para libertar, não para acusar, porque quem é o acusador? É o inimigo. A palavra de Deus, ela nos confronta com a verdade para que nós nos avaliamos realmente, nos examinemos realmente e observamos, mas isso é de Deus? Eu estou agindo dessa forma, será que isso está correto? Mas como Deus agiria nessa situação? Não, eu preciso melhorar isso, Espírito Santo, Deus me ajuda a melhorar isso, porque isso não está certo, não está correto. Então, irmãos, temos que parar de falar sobre a igreja A, B, ou C ou D. Porque eu não estou de acordo, minha opinião, eu acho que... Fique com a palavra de Deus, ore pelos pastores, ore pelas igrejas, ore pelos anjos da igreja, pelos obreiros, para todas as pessoas.
por você mesmo, porque muitas vezes nós estamos orando por alguém, mas nós também precisamos orar por nós mesmos, entende? Às vezes você precisa mais de oração do que a outra pessoa, para melhorar coisas, para limpar coisas, para ser transformado em outras. Então nós temos que vigiar nesse aspecto, porque às vezes quando a gente acha que já está pronto, preparado e que tá tudo bem, na nossa avaliação nós já somos santos demais, né? Para começar a julgar os outros, e isso tá mal, isso não vem de Deus, porque Deus é o juiz. Quem faz a justiça, quem toma conta das igrejas é o Deus, é o Espírito Santo. Então nós temos que vigiar, irmãos, não só no que entra, mas no que sai, porque a nossa língua, ela tem o poder de abençoar e amaldiçoar também. E não só a outra pessoa, mas a nós mesmos, a nós mesmos. Há muitas situações que às vezes nós cavamos a nossa própria sepultura e sem saber, né? Então temos que vigiar, orar, se consagrar. E cada vez que você vier esse julgamento, você tem que sim provar os espíritos, porque a palavra de Deus diz. E também a palavra de Deus também diz que temos que julgar se o que sai da boca das pessoas, da minha boca, de outras pessoas que estão pregando, é referente à palavra de Deus. Se faz sentido, se é a própria palavra. Porque nós temos que pregar o que diz a palavra de Deus, não o que nós achamos, não o que nossa opinião, não as nossas ideias humanas, não, porque eu acho que essa palavra quer dizer isso, não. Tem que ser a palavra revelada através do Espírito Santo. Então, é mais um alerta para que nós possamos melhorar como cristãos, crente, e que isso também faça parte do nosso testemunho de vida. Que nós possamos orar pelos pastores, pelas pessoas que precisam, por nós mesmos, e que nós possamos nos examinar a cada dia para ver se realmente a gente está na fé, se a gente está dentro do corpo, se a gente está fazendo parte do corpo, ou se a gente não está olhando de fora, apedrejando, lançando as pedras, entende? Então é sobre isso. O pastor hoje da igreja falou exatamente sobre isso, que a igreja tem um dono, as igrejas não estão abandonadas. E quem se levanta contra as igrejas, quem quer falar mal das igrejas, isso é obra de Satanás, então nós temos que vigiar. Às vezes nós estamos aqui falando como eu posso dizer, você está falando com alguém fala, mas aquela igreja aconteceu isso e isso. Em vez de nós tomarmos outro tipo de postura, por exemplo, irmão, vamos orar por essa igreja, para Deus abençoar, né? Para Deus iluminar, trazer a renovação da mente, né? Tanto nossa quanto dessas pessoas que têm esse cargo, essa responsabilidade. Irmãos, todos nós somos seres humanos. E onde há humano, há e é passível a erros. Por isso que nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. Amém? Temos que vigiar, obviamente. Você tem que estar em um lugar onde a palavra de Deus é pregada. Você tem sim que provar os espíritos se realmente é a palavra de Deus ali. Agora, julgar não cabe a você. A sua opinião, se ninguém pediu, mantenha com você, ore, entregue a Deus, converse com Deus e ponto. Porque a única pessoa que tem autoridade, poder e domínio para falar sobre a nossa própria vida somos nós mesmos. Então, se tem alguém que tem autoridade e domínio, e quem poderia julgar e falar é o próprio Deus, e o Espírito Santo, e Jesus Cristo. Então, não estão largadas. Tudo que tem acontecido hoje em dia acontece por um propósito maior que Deus sabe qual é, mas nós somos pequenos para entender os mistérios de Deus. Mas a própria palavra de Deus diz que muitos apostatarão da fé. A palavra de Deus também diz que chegará um momento que será como comichão nos ouvidos, que as pessoas não vão querer ouvir nem saber da palavra de Deus.
Também diz que surgirá muitos falsos profetas, né? Lobos vestidos em pele de ovelhas para desviar, desvirtuar, né? A obra de Deus e as ovelhas do caminho de Deus. Mas Deus está no controle. Nada no céu nem na terra foge do controle das mãos de Deus. Tudo está no controle de Deus. Então, essa é a palavra de Deus que tem para esse dia, que eu vou terminar de ler. Mas de antemão, essa é uma observação que Deus ministrou no meu coração através da fala do pastor e nessa palavra também, né? Vamos nos examinar. A gente nunca está 100% livre do pecado, 100% livre de errar. Do pecado assim, não de você escolher pecar, não de você escolher o pecado, claro que não. Mas nós vivemos no mundo e todos os dias nós temos uma guerra, uma luta constante entre a carne e o espírito. Mas pronto, o espírito está forte porque a palavra do Senhor diz isso, mas temos que vigiar porque senão a gente vai ficar ouvindo e dando voz ao filtro, sabe? Que passa ali no nosso coração, que transfere para a nossa alma, que segue para o nosso pensamento. E se, mas eu acho, e não é assim que deve proceder a postura e o testemunho de um cristão, por onde for. Então, voltando aqui para a palavra, versículo 5 do capítulo 13 de 2 Coríntios. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Então, prove a você mesmo que você está na mesma fé, né? Como é que nós estamos na mesma fé? Dizemos que nós somos cristãos e estamos falando sobre o corpo de Cristo. É muito óbvio. Se você se examina e depois prova, né? Não, peraí, eu vou me examinar. Mas agora eu vou fazer uma autoanálise. Não, qual é a minha postura? Como minha postura tem sido diante dessas situações? Então, nós temos que provar para nós mesmos que estamos permanecendo e estando em Cristo para que Cristo continue vivendo em nós. Então, nós temos que fazer parte. E temos que ter certeza disso, nessa análise e nessa prova de nós mesmos diante da presença do Espírito Santo e em oração. Espírito Santo, fala comigo, revela-te a mim, onde eu tenho errado. Eu faço parte, eu estou nessa fé, eu estou fazendo parte do corpo. O que falta? Eu quero estar como um filho que agrada ao meu Pai. Eu não quero pecar contra o meu irmão, porque quando você se levanta contra a igreja, você está se levantando contra o próprio Cristo. Então, como é que nós podemos dizer que estamos na fé se estamos nos levantando contra as igrejas que o próprio Deus levantou? Então, nós temos que vigiar porque a palavra de Deus diz: ai daquele que tocar no ungido de Deus. E muitas vezes nós estamos nos levantando mentalmente: não, mas essa palavra que esse pastor está pregando aí, não, mas o louvor hoje na igreja foi fraquinho. Não, mas não sei o que. Entende? Será que não falta você ser a igreja? Em vez de procurar na igreja a perfeição que falta em você? Aleluias. Será que não é isso que falta em nós, irmãos? É a gente ser igreja, porque ser igreja é você ser em todos os lugares. E uma igreja, ela acolhe, uma igreja, ela ensina, uma igreja, ela traz a presença de Deus. Então, o que você tem carregado e o que você tem levado por onde você tem andado? Amém? Então, é sobre isso. O Espírito Santo tem ministrado, está ministrando a minha vida, a tua vida, sobre isso. O que é ser igreja? Nós temos apontado mais os erros dos nossos irmãos ou temos apontado os nossos primeiros? Será que nós temos tirado o argueiro do nosso olho primeiro antes de tirar, né, do nosso irmão? Então é sobre isso, irmãos. É sobre isso. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estás na fé. Ponto e vírgula. Provai-vos a vós mesmos. Então, além de você se examinar, você tem que provar a você mesmo.
que realmente você está cumprindo o que a palavra de Deus diz sobre ser uma igreja, sobre ser um cristão, sobre ser e dar frutos. Porque você é fruto de alguém. Você é fruto da oração de alguém, da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, da sua irmã, da sua tia. Você é fruto da oração de alguém. Existe sempre uma intercessora, um intercessor que está orando pela tua vida. Em secreto, porque você não sabe. Você não sabe. Mas existe sempre. O pastor da igreja, teu nome está lá naquele livro, naquele caderno de oração. Então, por que, em vez de nós julgarmos, nós não começamos a fazer essa análise em nós e provar a nós mesmos se estamos fazendo parte do corpo, se estamos na mesma fé? Amém? Então, Deus ministrou ao meu coração essa palavra e esse entendimento, e eu vim aqui trazer para você também, porque eu tenho certeza que vai falar com alguém esse vídeo. Assim como falou comigo, vai falar com alguém. E agora, para concluir, né, o versículo 5. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? É uma pergunta. Então, primeiro a gente se examina, depois a gente certifica, né, provando que sim ou que não estamos na mesma fé. E depois vem a pergunta se ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós. O que está te trazendo dúvida, né? Peraí, se eu estou me levantando contra a igreja, será mesmo que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será mesmo que Deus, o Espírito Santo, está dentro de mim e faria eu ter essa postura de julgamento, de ficar dividida? Não, tem alguma coisa errada. Então, Cristo tem que viver em nós, porque nós, não é que Cristo tem que viver porque nós queremos, não. Não é assim que funciona, porque Jesus Cristo tem todo o domínio, autoridade, poder e tem tudo sob controle. Mas nós precisamos buscar todos os dias estarmos no centro da vontade de Deus, para que assim como nós nos tornamos nova criatura e o Espírito Santo habita em nós, que é uma responsabilidade muito grande e uma honra para nós poder receber o Divino Espírito Santo dentro de nós. Então temos que ter compromisso e responsabilidade, certo? Para saber e crer e ter essa certeza na nossa vida que Cristo vive em nós. Não pode haver dúvida sobre Cristo viver em nós quando nós passamos a ser uma nova criatura e quando nós estamos diante da presença de Deus e estamos nos separando, fugindo da aparência do mal, resistindo ao diabo para ele fugir da nossa vida. Se nós estamos fazendo tudo isso, por que você tem dúvida se Cristo está ou não na sua vida? Será que você não tem dado ouvido às setas do inimigo, de Satanás, que fica lançando aí, não, porque você não merece, tá vendo? Você pecou, tá vendo? Você fez isso, você não é digno. Realmente, irmãos, realmente nós não somos dignos da presença de Deus, nós não somos dignos do amor, do sacrifício que Jesus Cristo fez por nós, mas nós, pela misericórdia de Deus, fomos alcançados pela graça, pelo ato de Jesus Cristo, por amor. Então é nesse amor que nós temos que confiar, que nós somos limpos, que não há mais condenação, porque nós nascemos, e quando nós nascemos, nós mortificamos toda a nossa carne. Amém? O sol está se pondo aqui, por isso que vocês estão vendo essa cara meio laranja. Então, voltando aqui para a palavra. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovado. É forte, né, irmão? É forte, né? Será que a gente tem sido aprovado nas situações que nós temos passado, nos desertos, nas provações? Será que nós estamos sendo testados enquanto nós estamos indo na igreja, se juntar, se unir com o corpo de Cristo para receber o próprio Cristo em nós, nós começamos a apontar e apedrejar? Será que isso não faz parte, né, de um tratamento de Deus para que nós possamos ser aprovados? E será que nós estamos sendo aprovados com relação a isso?
ou estamos sendo reprovados? Então fica aí para você pensar e meditar nessa palavra, porque Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus é o amor da minha vida e é o amor da sua vida também. E nós temos que tratar Ele como prioridade, com respeito, com tremor, temor e amor, porque Deus é amor. E não que a gente mereça, mas porque, e nem porque nós amamos Ele primeiro, mas porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E a gente não merece, irmãos, mas nós nos tornamos agraciados pela graça de Deus que nos alcançou, a esse povo, nós que já nascemos no pecado e, enfim, e cometemos a nossa raça, né? A anterior, a nossa geração e a nossa mesmo, que já cresce no meio do pecado e sem distinguir a orientação cristã. Então, há pessoas, graças a Deus, que já nascem num lar cristão. Isso é uma bênção, isso é uma bênção. Mas há muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo, assim como eu, que não tiveram essa oportunidade, embora quando foi apresentada, foi rejeitado, né? Então, isso também vai de posicionamento e escolhas nossas. Então, medite nessa palavra, nesse vídeo, porque eu tenho certeza que Deus, assim como falou meu coração, fala ao teu nesse momento. Amém, meus queridos? Então, não se esqueça, guarda o pé. Essa palavra sempre volta em algum momento. Nós temos que guardar a nossa língua, nós temos que guardar nossas vontades, nossos julgamentos, nossos pré-conceitos de algo e limpar nossa mente que estava cauterizada em nome de Jesus, porque agora já é limpa, já é renovada, porque a palavra diz para nós nos renovar, renovai-vos, né? Para renovar nossa mente. Então, em nome de Jesus, medite e receba essa palavra, seja abençoado, que seja uma semana de vitória para a tua vida, que seja uma semana cheia de milagres, maravilhas, respostas, portas abertas, não importa qual é a área que você precisa, mas que você seja abençoado, que você venha contar os testemunhos do que Deus tem feito na tua vida e que você glorifique ao Senhor e o busque, certo? Enquanto se pode achar, porque a palavra de Deus diz que, só para voltar aqui antes de falar sobre isso, sobre a visão que Deus tem dado, né? Para nós estarmos mais próximos de Deus. Porque a palavra de Deus também diz que haverá momento que nós vamos buscar e já não vai ter, é como se os ouvidos do Senhor tivessem tampados para Ele não ouvir. E não que esteja tampado, mas Ele não vai querer ouvir, porque no momento que Ele nos dá a oportunidade de nós nos arrependermos dos nossos pecados, das nossas transgressões, dos nossos julgamentos e de toda essa iniquidade e abandonar essa vida de idolatria, paixões e parar de tentar construir tesouros aqui na terra. Obviamente, a palavra do Senhor diz que as bênçãos nos alcançarão e nós não precisaremos correr atrás de bênçãos. Obviamente, você não vai ficar dormindo o dia todo à espera que a porta do trabalho chegue até a tua casa, né? Porque daí vai ter com as formigas, ó preguiçoso. Também a palavra de Deus diz isso. Então, nós temos que construir tesouros no reino dos céus. Amém? Levando o evangelho, falando do amor de Cristo, não desistindo das almas que o Senhor coloca no teu caminho, porque muitas vezes o Senhor coloca pessoas na tua vida para você falar do amor de Deus para ela. E daí você tem que ter mansidão, paciência, e temos que pedir o amor de Cristo todos os dias para que nós possamos levar o amor de Deus para onde nós passarmos. Amém? Então seja abençoado com essa palavra em nome de Jesus e que o Espírito Santo te console na área que você precisa, que o Espírito Santo de Deus te traga força, né? Te traga ânimo em nome de Jesus e não desista de servir a Deus, porque só há um caminho e vale a pena servir a Deus, vale a pena. Aquele que quer seguir a Deus, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga.
Inclusive a minha tia leu essa palavra hoje. Está em Mateus capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Então, se você quer salvar a sua vida para a glória, para a eternidade com Cristo, você vai perder muitas coisas aqui nessa. Você vai perder amigos que diziam pseudos amigos, você vai perder alguns trabalhos, você vai porque te rouba da presença de Deus. Por isso que Deus fala que perdê-la-á, entende? Então há muitas coisas que você vai perder aqui nessa vida, nesse mundo, porque nós não fazemos parte desse mundo. Nós vivemos para louvor e honra e glória do nosso Pai que nos criou. Perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Amém? Então nós perdemos a vida em que nós acreditamos, por amor a Cristo, por confiar em Cristo, por entregar os nossos caminhos nas mãos dele, porque os nossos caminhos, os nossos próprios entendimentos, as nossas escolhas muitas vezes nos levam a caminho de morte. Mas nas mãos de Deus não, nas mãos de Deus nos leva sempre ao caminho de vida, de paz. Amém? Glória a Deus. Então medite nessas palavras do Senhor, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, porque vai chegar um momento que nós não vamos ter mais Bíblia e essa palavra tem que estar no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, na nossa mente, enraizada. Amém? Glórias a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, vamos agradecer por essa palavra, pela presença de Deus que está aqui nesse lugar, em nome de Jesus, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, de falar do teu amor, de aprender, meu Deus, os teus ensinamentos, de ouvir a tua doce voz, Espírito Santo, e de nos submetermos à tua vontade. Senhor, nos ensina a ser humildes, para entender a Tua palavra, nos ensina, Senhor, a ser humildes para fazer parte do corpo e ter, meu Deus, certeza que estamos em Ti, que estamos na mesma fé. Senhor, nos ensina, meu Deus, a sermos santos, porque o Senhor é santo e sem santidade ninguém pode ver o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos para essa semana que vai entrar. Senhor, em nome de Jesus, abra as janelas do céu sobre as nossas vidas. Abra, Senhor, as portas que é preciso ser abertas. Em nome de Jesus, seja qual for a área, meu Deus, das nossas vidas, porque o Senhor sabe. A nossa vida, Senhor, é Tua. Os nossos dias, Senhor, são Teus. Nós te agradecemos pela oportunidade de ter fôlego de vida mais nesse dia, porque o Senhor nos deu. Senhor, eu te agradeço pela vida desse irmão, dessa irmã que está assistindo, meu Deus, esse vídeo. Que o Senhor entre na vida dela, na casa dela, transforme, Senhor, todas as situações que é preciso, meu Pai, ser transformadas. Não, meu Deus, da forma que ela quer, mas da forma que o Senhor deseja, porque os teus caminhos são melhores do que os nossos caminhos. Senhor, nos dê uma semana abençoada, envie os teus anjos, nos guarde, nos livre, nos proteja. Senhor, em nome de Jesus, nos coloque, meu Deus, no teu santo lugar, na morada do Altíssimo, e acampa os teus anjos ao nosso redor da nossa casa, nossa vida, nossa família, nossos pais, primos, parentela, sobrinhos, filhos, esposos e esposas, em nome de Jesus. Alcança, Senhor, aquelas pessoas ainda que falta ouvir o Teu amor e a Tua palavra. Envia, Senhor, esse vídeo a pessoas, meu Deus, que precisam dessa palavra nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, repreenda, Pai, toda religiosidade, toda cauterização da mente. Abra, Senhor, os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Abra, Senhor, o nosso coração para ouvir, meu Deus, somente a voz do Teu Espírito e os Teus ensinamentos. Senhor, abra a nossa mente e traga a Tua renovação, meu Deus, cada dia, para que nós possamos, meu Deus, não discernir as coisas pelo nosso próprio Espírito, mas através do Teu Espírito Santo e segundo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, eu te agradeço pela salvação, pela cura, pela transformação, pela Tua misericórdia para com a nossa vida e pelo Teu amor, Senhor.
porque sem Ele nós não estaríamos aqui. Nos abençoa, nos guarda, nos livra. Senhor, em nome de Jesus, repreenda todo o mal, todos os planos de Satanás sejam destruídos e desfeitos, para que o teu nome seja glorificado mais uma vez. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você diz amém, amém, amém. Glória a Deus. Que seja uma semana abençoada, cheia da presença de Deus, e que nós possamos entrar nessa semana com a nossa mente transformada, com o nosso coração filtrando o que é bom e lançando o que não presta fora, resistindo ao diabo e ele fugirá de nós, em nome do Senhor Jesus. Um beijo dessa irmã em Cristo que te ama, que Deus te abençoe. Creia no poder de Deus, creia no Deus que você ora, creia no Deus que você confia, creia no Deus que pode fazer infinitamente mais. Amém? Até o próximo vídeo. Obrigada por você assistir esse vídeo, obrigada por você compartilhar esse vídeo. Eu tenho certeza que falou o teu coração, assim como falou o meu e vai falar o de outras pessoas também que precisam ouvir essa palavra. Amém? Deus te abençoe, meu querido. Se mantenha firme, senão eu te arrebento. Amém? Mantenha-se firme, não desista de ler a palavra de Deus. Leia com cansaço mesmo, com sono, peça misericórdia. Vá andando dentro da casa, vá lendo em voz alta e você vai vencer em nome de Jesus. Amém? Até o próximo vídeo. Seja trigo no meio do joio, você é separado, você frutifica, você é uma árvore boa, você dá frutos em nome de Jesus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus, se assim o Senhor permitir.